Bom, as principais alterações que nós tivemos na Lei de Alienação Fiduciária no final do ano de 2024, a gente pode começar a destacar. Primeiro, antes de falar em relação ao procedimento, a gente pode falar em relação ao financiamento. Então, hoje, você pode dar o imóvel em garantia mais de uma vez. Então, você pode, conforme você deu primeiro o imóvel em garantia, pegou R$ 1 milhão, foi quitando esse imóvel. Então, você pode alienar a segunda vez. A dívida caiu para 500 mil, aliena a segunda. Quero pegar mais 200 mil, aliena a terceira. Então, você pode ter sucessivas alienações fiduciárias, como acontece nos Estados Unidos. Você ouve muito falar nos Estados Unidos, olha, hipotequei imóvel 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente trouxe isso para a alienação fiduciária. Essa também é uma das grandes novidades. A segunda grande novidade na alienação fiduciária também diz respeito a você dar vários imóveis em garantia de uma dívida e que esses imóveis sejam leiloados de forma separada para ir quitando as dívidas parcialmente. Então, suponha-se que você pega um crédito de 10 milhões e dê 20 imóveis em garantia da dívida de 10 milhões. A lei permite agora que você consolide parcialmente esses imóveis e vá alienando parcialmente eles, tá? Até que essa dívida, por exemplo, atinja o débito de 10 milhões. Atingir o débito de 10 milhões, você levanta a alienação nos outros imóveis. Você pode consolidar todos e ir leiloando aos poucos, pode consolidar aos poucos e leiloando aos poucos. Então, isso também trouxe uma grande mudança, porque antes o que acontecia? Se eu tivesse vários imóveis, eu tinha que consolidar todos e leiloar todos de uma vez. Isso trazia um grande prejuízo para o devedor, uma vez que os bancos, muitas vezes, para grandes empréstimos, eles pegavam uma garantia muito maior. Às vezes, uma garantia de 50%, 60% maior do que esse dinheiro emprestado. E com a amortização que vinha acontecendo, essa dívida às vezes estava em 25%. Levava esse montante de imóvel a leilão, isso causava um prejuízo muito grande. Então, isso foi interessante, que deu uma segurança maior normalmente para o empresário que faz isso, de que ele tem uma certa garantia que esses imóveis vão ser alienados de forma fracionada, tá? Essas são algumas das questões relacionadas ao financiamento. A lei de alienação também trouxe algumas novidades com relação à notificação. Hoje, o mutuário, quando ele fica inadimplente, ele pode ser intimado hoje de qualquer maneira. Hoje ele pode ser intimado por carta, por e-mail, pelo WhatsApp. Se ele não mudar o endereço, ele pode ser intimado por edital. Ele vai ser procurado no antigo endereço de qual ele assinou em contrato e no endereço do imóvel. Hoje, então, não existe mais essa questão da intimação 100% pessoal como existia antes. Ou seja, a intimação, embora ainda pessoal, ela vai ser naqueles contatos que constam do contrato. Se no contrato ele não mudou os dados no banco, e vão ser aqueles dados do contrato que vão levar à notificação, que vão levar à consolidação, que vão levar ao leilão. Isso fez com que o procedimento não fique emperrado, aguardando citação por edital, aguardando uma citação via judicial. Também foi uma grande novidade que trouxe na lei de alienação fiduciária. Uma outra grande novidade também que trouxe na lei de alienação fiduciária diz respeito também à questão dos 30 dias que antes você tinha na consolidação da propriedade, você tinha 15 dias, o imóvel ia a leilão. Agora, você tem 15 dias para purgar o débito. Se não purgar o débito nesses 15 dias,
nós temos mais 30 dias, ou seja, você ganhou 45 dias para que você purgue o débito. Se não purgar o débito nesses 45 dias, esse imóvel vai realmente para consolidação da propriedade, aí vai para o primeiro leilão pelo valor da dívida, pelo valor da avaliação, não indo pelo valor, não sendo arrematado pelo valor da avaliação, vai pelo valor da dívida. O que aconteceu com essas alterações... 15 dias depois, né, doutor? Depois Isso. que terminar o prazo do primeiro, 15 dias depois do segundo leilão. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Não havendo arrematante nesse momento, tá? Esse imóvel é consolidado em nome do banco e o banco pode vender ele de forma livre, tá? O banco tem os seus 5 dias para mandar a quitação lá para o mutuário, e essa quitação vai deixar ele livre de qualquer dívida, de qualquer ônus, tá? Com exceção, tá, isso para o imóvel financiado, com exceção de quando ele faz um contrato de empréstimo que ele dá vários imóveis em garantia, porque aí ele vai ter um contrato de alienação, então ele pegou lá 10 milhões, deu vários imóveis, então ele vai ter essa quitação só em relação ao imóvel e não ao total do empréstimo. Mas, para aquela pessoa que pegou um imóvel financiado, ela vai ter a quitação. Então, o que acontece agora é que vai ter uma celeridade maior, vai ter menos questionamento judicial em relação à nulidade da intimação das datas da consolidação das datas dos leilões, porque o mutuário vai ter menos chance de se esquivar, né? É claro que a lei é nova, que vai haver entendimentos jurisprudenciais, os tribunais vão se adaptar a isso, mas essas medidas que vieram a alterar esse procedimento, eles vieram para evitar a questão do mutuário se esquivar receber mesmo as notificações e eternizar a nulidade. E, para finalizar, uma outra grande mudança que se teve é a seguinte: antigamente, quando o mutuário tinha 2, 3 penhoras na matrícula do imóvel, o imóvel ia a leilão e o que sobejava era devolvido para ele. Agora não mais. Agora, o próprio cartório de imóveis vai instaurar um concurso de credores, né? Esse concurso de credores ele vai estabelecer o seguinte critério: primeiro, recebe a alienação fiduciária. Se não for alienação fiduciária, for hipoteca, recebe primeiro o credor hipotecário. Daí vem os créditos trabalhistas, tributários, e aí vem as penhoras, conforme anotada nas matrículas imobiliárias. Ou seja, então, até o ano passado, imóvel de R$1 milhão, o cara estava devendo lá 10 milhões de reais. O imóvel era R$1 milhão, a dívida do imóvel era 500, o imóvel era vendido por 800, sobrava 300, o banco tinha 5 dias para devolver para ele e colocava os 300 mil na conta dele. Agora não mais. Esse dinheiro que sobrou, o próprio cartório de registro de imóveis vai intimar todos os credores, vai pedir para esses credores apresentar os créditos e vai falar qual é que vai receber na frente nessa fila. Esse imóvel vai a leilão, se sobrar dinheiro, o próprio credor vai ficar responsável de distribuir esse dinheiro conforme o cartório determinou nesse concurso de credores extrajudicial. Esse concurso de credores extrajudicial, do meu ponto de vista, talvez foi a maior novidade que veio, porque no direito brasileiro a gente nunca teve uma questão dessa magnitude, que se trata de uma decisão, né, um ato típico de juiz, que ficou nas mãos do cartório. O cartório vai decidir quem vai receber aquele dinheiro, que seria aquele sobejo, que a gente havia falado anteriormente, naqueles 5 dias. O dinheiro, se houver rematante, o banco tem que dar os 5 dias, salvo se houver credores na matrícula. Se houver credor na matrícula, o cartório vai acionar esses credores, e esses credores vão colocar os seus créditos, então o devedor não vai ficar tão... não vai se esquivar mais, não vai ficar tão suave nessa questão na hora de estar indo imóvel a leilão, não. Se tiver anotado na matrícula, ele vai pagar essas penhoras que estão anotadas. Eu, por exemplo, tenho um processo que está se arrastando até hoje
em virtude disso. Teve o leilão, a Caixa foi lá e devolveu o dinheiro para o devedor, e o credor, que era a Fazenda Nacional, entrou e questionou, falou, puxa, tinha uma pior anotada, por que o dinheiro não veio para mim? Então, essa solução também, que veio agora, é uma solução muito interessante, dará os seus questionamentos, mas eu acredito que seja uma das maiores novidades que teve na alteração legislativa da Lei de Alienação Fiduciária, só que ela vai constar lá na Lei 14.711, né? Não está lá na Lei 9.514, mas ela está falando sobre alienação fiduciária. Ela está lá no corpo da lei do Marco das Garantias. Mas, como ela fala de alienação fiduciária, eu vejo que ela foi assim, a principal alteração da lei de alienação fiduciária. Basicamente, Silvio, essa sim houve mais alterações, mas houve alterações só para dar uma melhor interpretação na lei. Não mudou tanto o espírito da lei, não mudou tanto a regra, né? Mas o que mudou realmente, assim, de forma substancial foi isso.